uma passagem que se encontra. Eu tomei um susto quando o pastor começou a falar ali, falei até com o irmão Nilton, falei, irmão Nilton, vou falar. Que se encontra ali em Lucas, Aleluia, Jesus. Glória a seu Deus. capítulo. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Eu estava ali atrás, ali, como eu falei, né? E meu esboço, as coisinhas que eu sinto no coração de estar passando para a igreja, e deixei em casa. Estou vindo da rua, não deu tempo. Aí eu estava ali atrás, sentindo no coração uma presença tão gostosa, falando assim, quem faz sou eu. Aleluia. É verdade. Que adianta, Cola? Deus Se ele vivo. faz tudo. Aleluia. Sou só um instrumento. É, Senhor. Sou só um instrumento. Por aí, Jesus. Glórias a Aleluia. ti. Lucas capítulo 17. Um texto bastante conhecido. Glórias a ti, Jesus. Brilha, irmã, por aí. Lucas 17. É, Jesus. Eu- Tu é lindo. Pela misericórdia do Espírito Santo, que ele venha transmitir para a amada igreja aquilo a qual é da vontade do querer dele. Lucas 17, no seu verso 11, que a gente vai ver na epígrafe, né? Que vem falando a cura dos 10 leprosos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. O obreiro Sebastião pensando. Aí Deus foi lá e ó. Quem faz é eu. Tadinho de mim. É isso mesmo, Senhor. Pós cinza. Grande Deus. Todos acharam? Amém. Lucas 11, Lucas 17, verso 11, vem dizendo. Podemos ler? Amém, Jesus. Glória a ti, Jesus. E aconteceu que indo ele, esse é Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os qual pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos, e um deles vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E Jesus disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. E eu vindo a caminho do rio para cá, eu fiquei pensando, Senhor, o que transmitir o coração da tua igreja? Nós vemos que o texto nos deixa bem claro que haviam 10 leprosos. E todos nós sabemos que naquela época a lepra era uma doença curável para o homem. Era uma doença que afastava da família, afastava dos amigos, afastava da sociedade. E eu fui fazer uma pequena pesquisa e diz que por eles serem leprosos, por essa doença ser contagiosa, muitos viviam em buracos e eram alimentados através de cordas, outros levavam sinos nos seus pescoços, porque quando fosse de encontro alguém, eles tinham que gritar imundo, 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 para que não esbarrassem em outras pessoas. Mas o que me chama a atenção nesse texto são algumas coisas bastante curiosas e maravilhosas, que nós vemos que
eles foram ao encontro daquele que tinha a solução para os seus problemas. Jesus, aleluia, Pai. Toda aquela que vai até Jesus não volta de mão vazia. Amém. Mas eu fui refletir mais a fundo sobre esse texto, eu fui entender que para o meu milagre acontecer, para o seu milagre acontecer, claro que tem que ter Jesus e tem que ter a fé, mas tem que ter atitude. A atitude para que o meu milagre, o seu milagre, conta muito. Porque nós vemos que eles foram ao encontro de Jesus e clamaram Jesus. Eles não ficaram de braço cruzado esperando. Poxa, por exemplo, eu vim do centro do Rio. Eu estou com uma questão que alguns sabem em relação ao picho. Se eu ficasse dentro de casa, de braço cruzado, de boca fechada, todos nós sabemos que Deus é poderoso. Mas a fé, ela caminha junto com a atitude. Amém. A fé, ela caminha junto com as obras. Aleluia. Se aqueles homens ficassem de braço cruzado, logicamente, o que eles fizeram? Escutaram falar de Jesus. Opa, Jesus vai passar. A medicina não cura. O homem não tem a cura. Verdade, Pai. Só Jesus tem a cura. Amém. Aleluia. E eles foram até Jesus. Porque muitas das vezes o ser humano, ele busca recurso onde não existe. Mas Jesus é o recurso para todo e qualquer tipo de enfermidade. Aleluia. Seja ela física, seja ela espiritual, seja ela qual natureza for, Jesus é a cura para todo e qualquer tipo de enfermidade e problema. Amém. Verdade. E eles foram. O texto nos diz, né, que eles clamam. E eu fiquei pensando, Senhor, a minha, a sua fé, ela tem que ter atitude. Jesus é poderoso. Ele faz milagre, faz sinais, faz maravilha, faz prodígios, porque Ele é Deus. Mas junto da nossa fé tem que caminhar a atitude junto. As obras. Aleluia. Porque a gente ora e faz a nossa parte. E Jesus faz a dele. Esses leprosos, eles viram que para eles não havia mais recurso. A sociedade da época, os religiosos da época, tinham eles como amaldiçoado. Mas Jesus olha o ser humano diferente. Jesus olha o ser humano com olhar de compaixão, de amor, de graça, de misericórdia. A sociedade tudo excluía eles, porque eles eram leprosos. Mas quando eles tomaram a atitude e reconheceram e confiaram que só Jesus podia resolver a situação deles, aí eles foram até Jesus. Amém. Hoje nós vemos quantos, né? Temos a pandemia, uns falam que passou, outros falam que não passou. Muitos foram curados. Outros, infelizmente, faleceram. Muitos crentes, muitos não crentes. Mas muitos não deram glória a Deus. Muitos deram glória ao seu bolso, seu dinheiro, a sua condição de pagar um plano hospitalar. E o texto, ele vai nos falar que estavam todos eles na mesma situação. E o mais curioso, que eu vindo no ônibus, eu fiquei, Senhor, que eram 10. Enquanto os 10 estavam leprosos, eles foram até Jesus. Muitas das vezes o problema nos aproxima de Jesus, mas quando o problema é resolvido, muitas das vezes a gente se afasta de Jesus. É Deus. Eles estavam leprosos. Clamaram a Jesus, foram até Jesus, tiveram um encontro com Jesus. Todos aqueles que vão até Jesus, como eu disse, não voltam de mão vazia. Voltam com a tua bênção, voltam com o seu milagre, voltam com a sua transformação, voltam com a sua libertação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas esses não.
E Jesus fala, né? Vai, mostra o sacerdote. Jesus é educado, Jesus está acima de tudo e de todas as coisas, Amém. para que se cumprisse a lei, que naquela época tinha que mostrar os sacerdotes. Eu entendo que, ó, eles têm autoridade sobre a lei e eles podem dar o diagnóstico. Mas eu sou a cura. Vai lá e mostra a eles. Se você está curado em nome de Jesus, você está curado. Aleluia. Mas quando é para voltar, só volta um. Meu Deus, aleluia. E eu fiquei meditando, Senhor, fala com o teu servo. Eu entendo que aqueles 9, eles queriam ser limpos para ser introduzido na sociedade. Mas aquele que era samaritano, ele queria ser limpo para entrar no reino dos céus. E os 9 viveram uma experiência bacana com Jesus. Mas aquele samaritano viveu a melhor experiência. Muitas pessoas têm deixado de viver experiências boas com Jesus porque está pensando só no exterior, não no interior. Nós vemos que os outros 9, o texto nos dá margem, para a minha interpretação, que eles estavam com a alma contaminada, com soberba, com orgulho, com ingratidão. Aleluia. Eles não estavam só leprosos por fora, eles estavam leprosos por dentro. Aleluia. E aquele que voltou só estava leproso por fora. Aleluia. E Jesus fala para ele, vai, a tua fé te salvou. Amém. Esse texto ele nos ensina algumas coisas muito importantes. Que a nossa fé, a minha, a sua fé, como eu falei, ela tem que caminhar junto das obras, das atitudes. Que há vários textos bíblicos que nos diz. Eu fui olhar alguns textos em casa e tem aquela fé que ela nos impulsiona a bênção. E é essa que nós temos que exercitar. Nós vemos que quando Deus manda lá em Gênesis, Abraão sacrificar o seu próprio filho, o seu único filho, uma coisa maravilhosa que está lá em Gênesis na palavra, que Abraão fala assim para os seus servos, fique aí, que eu e o moço iremos lá e voltaremos. Uma fé com confiança, uma fé com atitude. Ele, antes de ir, ele já estava trazendo à existência o milagre dele. Glória a Deus. Aleluia. É essa fé que eu e você temos que exercer. Amém, Jesus. Glória A Bíblia vai nos falar de Zaqueu. Zaqueu era de pequena estatura. E no meio da multidão, Jesus não ia ver ele. E ele teve uma fé ousada. Ele falou, vou subir em cima da árvore. Uma fé ousada que chama a atenção de Jesus. Assim nós temos que ter a nossa fé. Aleluia, Senhor. Nós não temos que basear a nossa fé somente no que está acontecendo, não. Nós temos que basear a nossa fé naquele que tem poder e autoridade para trazer à existência o nosso milagre. Mas também nós temos que ter uma fé praticante. A Bíblia vai nos falar de uma mulher cananeia que estava com a sua filha endemoniada. Jesus vinha e ela começou a gritar, disse, a mulher vem gritando. Aí ela fala, Senhor, minha filha. Aí Jesus fala, não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aí ela fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. E quando ela voltou para casa, a filha dela estava sã. Fé. Uma fé não baseada naquilo que está acontecendo.
mas a fé baseada nas atitudes que nós tomamos para trazer à existência o meu e o seu milagre. Aleluia, Jesus. Esses homens poderiam ter tudo para continuar na mesma situação, mas o que contou para eles? Primeiramente Jesus, sua fé, sua atitude, sua determinação, sua confiança. Porque muitas das vezes eu tenho fé, mas se eu tiver fé e minha fé for a fé parasita, as coisas não acontecem. É, Jesus. Tiago vem falando, o livro de Tiago vem falando que a fé ela tem que caminhar junto com as obras. Eu tenho que ter fé, mas eu tenho que fazer minha parte para que o milagre venha acontecer na minha vida. Aleluia, Jesus, é verdade. Deus é poderoso, mas Ele não é mágico. Ele quer que eu e você tome nossas atitudes para trazer à existência o milagre, para que Ele venha nos abençoar com aquilo que nós precisamos. Verdade, meu Deus. Poderoso. Esses homens estavam leprosos, os 10, os 9 foram embora. Vamos trazer para uma linguagem bem simples. Ué, já conseguimos o que a gente queria. Jesus para quê? É, Jesus. Meu Deus. Só que é aí que eles se enganaram. O samaritano ficou com a melhor parte. É, Deus. Aleluia. Deus. É como fala lá em João, né? Que Marta estava desesperada É verdade. em servir os discípulos, Jesus, e Maria sentou aos pés. Esse samaritano, esse leproso samaritano escolheu a melhor parte. Ele não foi só ao encontro de Jesus, pelo que Jesus podia fazer. Ele foi ao encontro de Jesus porque ele amava Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus porque ele sabia que nenhuma medicina daquela época poderia curá-lo. A Bíblia vai nos falar de uma mulher samaritana que pediu água a Jesus. Jesus pediu água a ela, perdão. E aquela mulher, ela teve sua vida mudada. Porque todo aquele que vai ao encontro de Jesus, ou Jesus vai ao encontro dela, como a nossa pastora falou, coisas maravilhosas e surpreendentes acontecem. Nós precisamos trazer a existência, o inexistente, através da nossa fé com atitude. Amém. Diante da sociedade, esses homens já eram. Mas Jesus é aquele que não despreza ninguém. Jesus é aquele que é o médico dos médicos. Jesus é aquele que transforma, é aquele que liberta. Jesus é aquele que faz sinais e maravilhas. Glória a Deus, aleluia. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós temos outra passagem maravilhosa que diz lá em Atos, Pedro e João subiram às 3 horas da tarde para orar. Aleluia. E aquele coxo olhou, Pedro olhou para ele, com toda a autoridade que o Espírito Santo deu. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus. Fé com autoridade. Essa fé que precisamos exercitar. Fé com autoridade. Aleluia. Precisamos buscar fé com autoridade. Fé com confiança. Oh Deus, aleluia. Esses 9, como eu falei, eles queriam só botar assim, né? Em vista do que Deus tem para nós, o terreno é supérfluo. Eles foram limpos, trazendo para a minha linguagem. Jesus já não servia para mais nada, conseguiu o que eu quero, É, mas voltou um.
com toda humildade, toda gratidão. Deus, aleluia. A gratidão a Deus, ela abre portas, ela abre janelas, que nos aproximam de mais e mais bênçãos. Amém. Porque eu acredito que a ingratidão é um defeito gravíssimo. Que nesse samaritano não tinha esse defeito, porque nós vemos que ele era um homem humilde. Que ele voltou. Se ele fosse igual aos outros, ele não tinha voltado. A gratidão ela nos aproxima de Jesus, nos aproxima das bênçãos. É a mesma coisa, o pastor me dá alguma coisa, eu não tenho a dignidade de agradecer. Ingratidão. Ingratidão é um sinal com um mau coração, um coração ruim. Esses homens, eles tinham, esses 9, Glória a Deus. eles tinham uma alma totalmente soberba. Porque depois de uma maravilha dessa que Jesus fez, porque não tinha outro que pudesse. Na minha e na sua vida não tem outro que possa fazer sinais, milagres e maravilhas. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas quando eu recebo a bênção, eu tenho que se lembrar que maior do que a bênção é o abençoador. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como eu estava falando com vocês no início, hoje eu fui. Não consegui. Mas glória a Deus. Fiquei frustrado. Mas quando eu sentei ali, nada se compara à presença que me tomou. Verdade, Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Esses homens, eles estavam no mesmo patamar diante da sociedade. Estavam os 10 leprosos. Mas só um se destacou. Amém. Que foi esse que teve gratidão a Deus. Porque muitas das vezes substituem o abençoador pela bênção. É verdade, Pai. Trocam, invertem. Em vez de priorizar o abençoador, priorizam a bênção. E deixam de viver o extraordinário de Deus. Deixam de viver o novo de Deus. É, Senhor. Aleluia. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Nós vemos que os 9 não voltaram para agradecer. Mas enquanto ele estava leproso, eles eram excluídos pelo homem. Mas por Deus não. É, Jesus. Em vez deles reconhecerem no coração deles, não, a gente estava leproso e ninguém queria a gente. Jesus quis. Então vamos ficar com Jesus. É verdade, Deus. Aleluia. É a mesma coisa, Deus me abençoa a mim e minha esposa com aquele carro. Eu deixo a casa de Deus por causa de um carro. É, Senhor. Não. Deus vivo. A presença de Deus nada substitui. Aleluia. Tem que ser a presença. Verdade, Pai. Oh, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos Senhor. dizer que tinha uma mulher que há 12 anos É, sofria Jesus. Glória. o fluxo de Glória ao teu sangue. nome. E a Bíblia nos diz que ela já tinha gastado tudo. Oh, Senhor, tu és lindo, Aí Pai. ela escutou falar de Jesus. Tu és muito lindo, Jesus. Ela juntou todas as forças que restavam no corpo dela, 12 anos. E às vezes a gente perde um pouquinho de sangue, já se sente debilitado, imagina 12 anos. Grande Deus. Aí ela com toda a humildade foi, Jesus, devagarzinho se arrastando. E ela pensou no coração dela, se eu só tocar na ponta da orla do manto de Jesus, eu serei curado. Aleluia. Uma fé É verdade. que traz à existência um milagre que ainda não existe. Oh, Deus. A nossa fé ela tem que ser assim. Senhor. É verdade. Ela poderia ter ficado também dentro de casa, chorando, se lamentando, É, Jesus. Aleluia. mas ela teve determinação. Verdade, Senhor. Aleluia. Muitas das vezes o milagre não acontece na minha vida por falta de determinação. Grande Deus.
Aleluia. Ah, Jesus é bonzinho, Jesus me ama. Beleza, Ele me ama todos nós. É verdade. Mas será que se eu ficar dentro de casa de braço cruzado, de boca fechada, Deus. será que o milagre vai cair lá na minha cama? Vai cair na minha casa? Eu tenho que fazer minha parte. Grande Deus, aleluia. É verdade, meu Pai. Eu tenho que fazer minha parte. Deus não me deve nada, mas se eu fazer a minha parte, Ele faz a dele. Esses leprosos, a medicina, a sociedade, excluído por todos. Mas eles nesse dia eles tiveram um encontro, eles tiveram atitudes, tomaram uma decisão, eles foram determinados. E muitas das vezes falta em mim determinação. A determinação é um dos quesitos que nos aproxima daquilo que almejamos, daquilo que pedimos a Deus. Temos que pedir, mas temos que buscar. Temos que pedir, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que pedir, mas temos que ir ao encontro de Jesus. Verdade, Pai. Temos que Aleluia, pedir, Deus. mas Glória temos que a nos Jesus. mostrar disposto Glória ao teu a nome, receber Senhor. aquilo a qual pedimos. Oh, aleluia. Certa vez eu estava passando num determinado lugar. Na época eu achei, né? Da ignorância. Eu ia visitar uma igreja, ainda não congregava aqui. E uma determinada pessoa passou e falou assim: o rapaz onde eu ia visitar a igreja dele, para lá por mim. Falou: pô, sempre é isso? Por que tu não vai lá? E na época eu achei errado, mas hoje em dia, me perdoe, mas eu não acho não. Porque a gente tem que ter atitude. Verdade, Deus. A gente tem que ter atitude. Se a gente ficar dentro de casa, nada acontece. A gente tem que estar, ó, aos pés do Senhor fazendo a nossa parte. É verdade, Jesus. Buscando o Senhor com atitude, com determinação. Porque aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. Aquilo que é impossível para mim, para Deus é totalmente possível. Aquilo que a meus olhos não vai acontecer, se eu fazer por onde, se eu perseverar, É verdade, se eu buscar, Deus, aleluia. se eu me humilhar aos pés do Senhor, se eu clamar, se eu encontro dele, se eu Aleluia, determinar, Deus. acontece É na minha e na verdade, sua Pai. vida. Aleluia. Mas nós temos que Glória a Jesus. ir ao encontro de Jesus. Verdade, meu Deus. Eu quero milagre, Amém. mas eu estou de braço cruzado. Eu quero transformação, mas a minha boca está quieta. É, Senhor. Eu quero bênção, mas eu não entro pelas portas dentro, eu espero. Oh, Deus. Não acontece. Santo de Israel. Não acontece. Oh, Jesus. Jesus é poderoso? É lindo, Com Senhor. certeza é. Tu és lindo, Senhor. Aleluia. Mas a parte nossa tem que ser feita. Verdade, Deus. Aleluia. E eles foram, tiveram a benção do corpo, a benção da carne, a benção exterior. Mas lá no capítulo, no versículo, poxa, precisando de óculos. Jesus falou, versículo 19, disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Glória a Jesus. Quantos homens da Bíblia, assim como nossa pastora falou, como nosso pastor falou, que estavam dependendo do milagre, mas se colocaram na brecha. Um no caminho, outro ao encontro de Jesus, Verdade. outro subiu na árvore. Aleluia. Não, vou chamar a atenção de Jesus de um jeito diferente. É, Jesus. A nossa fé tem que ser determinada. Deus. A nossa fé tem que ter atitude. Verdade, Pai. Aleluia. Glória a Não adianta, irmãos. Eu quero, igual eu falei, eu quero o meu PIS. Se eu ficar dentro de casa, É, Jesus. o caixa do banco vai lá levar? Toma, É, Sebastião. Não, É verdade. tem que ter busca, É verdade, Deus. tem que ter perseverança, tem que ter Aleluia, determinação. Jesus. Aleluia. É verdade. E esses Glória a Deus. os homens que outrora eram leprosos,
10 foram curados. Pela misericórdia, pela bondade, pela graça e pelo poder de Deus. Glória a Deus. Mas tiveram atitude. Mas entre os 10, a atitude mais louvável foi daquele que se prostrou aos pés do Senhor e Aleluia. agradecendo Glória a Glória a Jesus. Jesus, é verdade. pela bondade de Deus na vida dele. É Deus, aleluia, Senhor. Porque ele reconheceu que aquilo ali só Deus poderia fazer por ele. Verdade, Jesus. Aleluia, Deus. Que nessa noite nós venhamos exercitar, ou eu venho exercitar a minha fé. Aleluia. Eu venho ter uma fé de atitude, uma fé praticante. Porque a Bíblia nos fala, né, que havia 2 homens, que um edificou sua casa sobre a areia e outro sobre a rocha. Uma fé com obras, uma fé prudente. A prudência nos aproxima também das bênçãos e dos milagres de Deus. Que nessa noite, pela infinita misericórdia de Deus, nós venha exercitar a nossa fé. Que nós venha a entender que o meu e o seu milagre ele vem. É Jesus. Mas nós temos que ir ao encontro daquele que tem todo o poder para fazer ele vir a todos. Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós venha exercitar a nossa fé. Nós venha praticar a nossa fé. Que nós venha cada dia mais buscar Glória, glória a Deus. aquele que é o Rei de toda a glória, o nosso Senhor Jesus. Porque a solução para o meu e para o seu problema não há, nunca há de haver impossível para o meu e para o seu Deus. Verdade, Senhor. Aos olhos humanos, aos nossos olhos, o nosso problema não tem solução. Mas Jesus é poderoso. Amém, Senhor. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Tu és lindo, Jesus. Ele é Deus. Tu és lindo. Aleluia. A Bíblia diz que ele não vê como o homem vê. Aleluia. Às vezes o meu problema pode ser um grãozinho de areia, eu estou Aleluia. vendo como uma montanha. Verdade.